Aloha galera, estou vindo aqui gravar um vídeo para Green Store 360 para contar um pouquinho da nossa expedição de Niterói a Florianópolis. Meu nome é Rodrigo Fernandes, sou instrutor da Rally Roy. Esse aqui é meu camarada e irmão. Aloha galera, prazer aí estar fazendo esse vídeo para Green Store 360. A gente vai contar um pouquinho da nossa história da viagem para Floripa. Meu nome é Gabriel Matos, sou dono junto com o Rodrigo da Rally Roy, que fica em São Francisco, Niterói. É isso, nossa ideia de viajar pelo Brasil começou com uma viagem frustrada para o Havaí. A gente, em 2019, classificou para o Mundial de Sprint que ia rolar lá e já estava tudo muito encaminhado para a nossa viagem, passagem comprada, hospedagem, tudo muito certinho. E aí a gente teve o baque da pandemia, a gente ficou meio sem saber o que fazer no Brasil. A gente morava numa república na época com outros dois amigos, eu, o Gabriel e mais dois. E a gente tinha já desfeito a casa para fazer a viagem, já estava tudo encaminhado. E nesse momento, com a pandemia, eu e o Gabriel a gente veio morar aqui em Jurujuba e queria viajar, queria experimentar tudo que a gente ia experimentar no Havaí, né? A gente estava falando que a gente ia fazer o intercâmbio do VAA, a faculdade do VAA lá no Havaí. E como não aconteceu, a gente falou, cara, no Brasil a gente tem um potencial de aprender também. Então a gente bolou a nossa expedição como uma escola, um aprendizado. E aí o nosso objetivo principal era conhecer outras bases, conhecer outros clubes, outras formas de trabalhar e viver a canoa havaiana. E aí a gente fez todo o nosso planejamento baseado nisso, né? Por onde a gente pode passar, com quem a gente pode falar, aonde a gente pode aprender, quais experiências a gente pode viver. E foi bem interessante o planejamento, né? Eu vou deixar o Marcos falar um pouquinho dessa parte que é o grande segredo de uma expedição. Então, o planejamento foi uma coisa muito importante, né? Na verdade, a gente já tem esse costume de, quando a gente vai para o mar e ficar alguns dias, por mais que em travessia menores, a gente tem esse costume de já ter um planejamento, né, pelo menos alguns dias antes. Mas dessa vez a proporção era muito maior no nível de preocupação, né? E ao ponto do planejamento exigir você ter que envolver outras pessoas e compartilhar isso com pessoas que você... eu sempre falo que a gente tá a fim de, né, de experimentar e tentar isso. A gente não vai realizar. É difícil você, ao mesmo tempo, transmitir, falar que você vai e deixar todo mundo nessa sensação de que, né, os caras estão indo, então é isso, eles vão fazer. Até a gente também criar uma expectativa em cima disso. Então é uma relação complicada e era uma logística que exigia assim, essa divulgação, né, de que a gente teria que fazer essa remada, porque se fosse só eu e o Rodrigo, a gente não conseguiria. E aí começou o envolvimento com outras pessoas de logística, né, de traçar as rotas, ver as possibilidades de embarque, desembarque, apoio logística mesmo em terra, tipo nos pontos para parar. Na verdade, assim, o planejamento ele já começou bem antes com a gente também, não só traçando no papel, mas também vendo as possibilidades em prática. A gente, um ano antes a gente fez Macaé, Niterói, então isso já me deu eu comecei a olhar diferente assim para as travessias, falei, pô, dá para ficar mais tempo na água, eu queria viver mais isso, esquecer mesmo um pouco da rotina e ficar pensando só em ir. E aí falei com o Rodrigo, que tinha um plano de remar assim, uma quantidade maior. E um dia, assim, aqui em Adão e Eva, a gente mora em Jurujuba aqui, pô, peguei um pôr do sol ali alucinante, falei assim, cara, vou traçar 1000 quilômetros e quero ver onde que vai dar 1000 quilômetros na carta náutica saindo daqui de Jurujuba, daqui de casa, ou saindo de Chalitas. E aí abri o mapa, comecei a traçar. E, cara, bateu em Floripa, assim, tipo, quando bateu em Floripa e eu fui contando as ilhas que a gente ia passar daqui até lá, eu falei, pô, tem que fazer essa remada, vamos ver se isso é possível. No começo o Rodrigo ficava assim, pô, 1000 quilômetros, não sei o que, e será? E até eu também nessa resposta, já só com ele em casa já ficava, porra, que pesado, né, 1000 quilômetros. Mas, a partir do momento que a gente começou a planejar, e é isso, o planejamento ele vai te dando, pô, é possível até tal lugar, aqui eu tenho fulano de tal, aqui eu posso conseguir isso, essa ajuda com esse cara, pô, falei com tantas pessoas, todas foram positivas, então as coisas vão caminhando e a gente ficou o quê? 3 meses em planejamento, né, e executou em 1 mês e 14 dias, então assim, a gente fala que o planejamento é muito mais difícil, a gente ficou muito mais tempo planejando, contactando pessoas,
viabilizando aquela coisa, né, aquele sonho, do que realmente pondo em prática. Poderia demorar muito mais, a gente tinha uma janela maior para isso, que é o segredo, assim, que a gente fala direto, que é o segredo, você ter tempo para conversar com a natureza. Se você tiver, aí dá tempo de você ir calculando e vendo a possibilidade. Agora, com pressa... Tinha limite de tempo para vocês chegarem no local? Vocês fizeram em 1 mês e meio, mas era para fazer em 1 mês ou era para fazer em 2? Então, a gente tinha assim, uma expectativa de 2 meses. E a gente, assim, a gente tinha uma janela de 2 meses, desculpa. A gente tinha uma janela de 2 meses e a gente executou em 1 mês, já que era o planejamento, mas tipo, dando muita brecha de condição que, pô, vai acontecer de querer ficar ou de ter que ficar. E aí, pô, acabou que a gente começou no dia que... Porque tem 2 coisas também, ainda tem o dia da partida. Não, a gente vai sair dia tal. Quem garante que dia tal vai dar para sair de casa? Tô falando de casa, não tô falando nem de onde a gente vai estar, né? Então, assim, dia 4 de janeiro a gente saiu e dia 14 de fevereiro, né, a gente chegou em Florianópolis. E falando assim, praticamente da logística, né? Como é que a gente percebeu a viabilidade da remada? A gente pensou quantos quilômetros a gente conseguiria remar, a gente escolheu a embarcação AC2, né? Quantos quilômetros a gente conseguiria remar numa canoa AC2 carregada. A gente no final da viagem, a gente tinha 80 quilos de bagagem. Então era o nosso peso mais 80 quilos de material em cima de uma canoa AC2. E aí a gente viu, pô, até 30 km é uma condição boa da gente remar por dia. E aí a gente estruturou que seriam 3 dias de remada, então, e 1 dia de descanso. Então a cada 4 dias a gente já teria percorrido 90 km. E aí a gente conseguiu fazer o cálculo de quanto tempo a gente demoraria para completar a viagem. E é isso, a viabilidade da travessia ela se concretizou quando a gente foi no mapa e traçou, ó, aqui tem 33, tinha dia que era um pouquinho mais, 45, um dia um pouquinho menos, 20 e poucos, mas a gente viu a viabilidade assim, eu consigo remar esse trajeto se tiver uma boa condição, vou sair daqui, vou chegar ali, tem desembarque nos 2 pontos, então ok, vai dar pra gente fazer. Então, aí depois de passada toda a parte teórica, né, do planejamento da expedição, que a gente traça no mapa, vê, fala com o contato, vê se é possível o desembarque, se naquela região teria uma guarderia onde eu poderia deixar a canoa, tudo isso a gente tem que ver antes de chegar no lugar. A gente passou para a execução mais prática, né, que era arrumar a grana, então um patrocínio, parceria, apoio, e comprar os equipamentos que a gente precisaria para conseguir botar o plano em prática. E a gente tinha a ideia de fazer esse intercâmbio com os clubes, então em vários lugares a gente já teria um abrigo, né, algum lugar para dormir, para deixar a canoa. E os lugares que a gente não tinha esse abrigo, a gente optou por tentar fazer acampamento. E isso fez com que a gente tivesse que levar mais material, né? A gente investiu num equipamento que pudesse ser carregado no barco, mas a gente tinha barraca de camping, rede para dormir, a gente tinha saco de dormir, colchonete, panela, fogareiro, tudo para ter uma autonomia também em caso de uma emergência que a gente não conseguisse atingir o objetivo e tivesse que se virar por ali. E a gente contou também com apoio nutricional, a gente fechou com uma marca, uma nutricionista, e eles conseguiram montar um plano alimentar pra gente e produzir alguns alimentos também que a gente pudesse comer durante a expedição. Então, embarcado, a gente tinha uma alimentação prescrita, que vinha alguns farelos, algumas cápsulas, alguns pós e também barrinha de cereal, paçoca, aqueles nuts que a gente se mantinha ali durante o período embarcado. E quando saía em terra, aí era procurar um PF, uma churrascaria, algum lugar que desse pra gente repor ali tudo que a gente gastou. Em média, a gente ficava umas 6 horas na água, de 6 a 8 horas na água, e não remava 6 a 8 horas, né? A gente tinha o costume de fazer uma remada bem relaxada. Nosso objetivo não era chegar lá no final, mas sim curtir a viagem, né? Então a gente parava, curtia, mergulhava, sempre que tinha uma ilha a gente desembarcava, curtia uma prainha ou outra. É muito prazeroso essa sensação de você pegar a canoa e chegar num lugar onde você nunca foi e que talvez, se você tivesse com outro meio de transporte, você não teria acesso, né? Então a gente buscava esses caminhos. Conta um perrengue aí. Perrengue...
Perrengue tiveram alguns, assim, mas tem um que é muito clássico, que é o de Vila Fátima, em São Paulo, que é Ilha Comprida, final de Ilha Comprida, terminando São Paulo, e a gente já tinha um pouco de medo, assim, da parte, né, sul de São Paulo, que a gente sabia que era uma coisa mais desconhecida, e a gente chegou numa parte que era uma reserva, e a gente ia se abrigar e ia vir por dentro da Ilha Comprida, com o intuito também de passar no CT, né, que tem dos atletas paralímpicos do Brasil, o Rufino, a galera que treina lá, o Pantera Negra e tal. E então a gente começou a ver a possibilidade de se abrigar e ir por dentro, e a gente foi por dentro e tal, e chegou num lugar que, assim, ou a gente remava muito, ou a gente ficava nesse lugar, e ele dava uma brecha boa na logística para a gente conseguir descansar e partir depois para Paranaguá, né? Que aí a gente chegava lá em Paranaguá, na Ilha do Mel. O nome do lugar é Vila de Fátima, é uma colôniazinha de, sei lá, 10 famílias, eles não tem celular, não tem nada, eles vivem ali, peixe, come peixe, com peixe com o quê? Com peixe com peixe e camarão e farinha, e assim, ao mesmo tempo que a gente chegou lá, assim, era encantador, né? Uma vilinha no meio do nada, no meio do canal, perdidão. Eu falei, caraca, perfeito. Quando a gente estava um pouco antes, num ponto antes, não sei se foi em Pedrinhas, em algum lugar antes, a gente conseguiu avistar e botou ela dentro do planejamento, mas quando estava aqui em casa, a gente não conseguia ter uma noção de falar, não, isso aqui não é uma vila, não é. Quando a gente chegou na viagem, a gente confirmou e falou, pô, vamos ficar lá então. Tem alguém lá, vai dar para receber a gente em qualquer cantinho. E aí o seu Aníbal, um senhor lá local, recebeu a gente, tinha lá a casa dele, que ficavam pessoas lá, que passavam por ali. Ele alugava um quarto, casa toda de madeirazinha. E, cara, tudo lindo, tipo, arco-íris, final de tarde, só canoa caiçara, altos papos com os caiçaras, assim, de fabricação de canoa. A gente, pô, com o olho, falei, pô, vou pedir pra dar uma olhada nessa canoa caiçara. Ele, tá maluco, vai andar na canoa caiçara, o cara vai tomar um esporro, não sei o quê. Lindo. Chegou de noite, tal do porvinha, que é um mosquito que quase não dá pra ver, é uma coisa muito pequena, um mosquitinho, e assim uma infestação da coisa a partir das, sei lá, 8 horas da noite, de uma maneira assim absurda, não existia lugar pra você ficar em paz, assim, essa é a descrição da madrugada inteira. A gente foi pra varanda, a gente, pô, acendeu um monte de coisa dentro do quarto para ficar fumaça e eles ficavam piores ainda, ia pro corredor, saía da casa, ia lá para fora, sentava na rede, 3 casacos, touca, boné de proteção com tela, meia, tudo que você imaginar, e os bichinhos, eles passavam por dentro de tudo, porque eles são pequenos, e foi assim uma tortura. Eu não dormi a noite toda, a Rod também não dormiu a noite toda, a gente tinha combinado com um cara, com o filho dele de manhã para tomar café e sair às 6 horas da manhã. Tipo assim, 6 horas da manhã a gente tinha marcado com o cara já, 6 horas. Pô, 6 horas a gente vai bater na tua porta e a gente vai sair, porque, pô, a gente precisa ir cedo e tava no 4h45, a gente já tava na porta do cara, meu irmão, me dá café que eu preciso, só quero sair desse salão. A gente acho que nem tomou, tira daqui. Né? Não, a gente comeu lá, tomou um cafezinho na casa do cara e eu sei que eu partiu, mas assim, eu só queria ir embora. Uma coisa assim, de muito doideira. De manhã a gente falando com eles, porvinha, cara, a gente não dormiu, eles... A lua cheia, eles dobram e realmente incomoda um pouquinho. Incomoda um pouquinho, como é que vocês... a gente já é acostumado, eles não picam o nosso sangue não sei o que. Eu falei, porra, surreal, né? Assim, não dá pra acreditar, uma coisinha, um mosquitinho de noite, a gente passou por cada lugar, né? E teve uns embarque e desembarque também na perrengueira, assim, mais logística. Sim. Isso foi uma coisa assim, nossa, apareceu no meio do caminho, mas... tinha já uns lugares que a gente sabia que ia ser trevas de embarque e desembarque. O primeiro desembarque, né, que a gente teve, que foi mais cavernoso, assim, que eu posso dizer, foi, acho que o de Peruíbe, que a gente fez até com o Bairremo, que ele estava no pico com a gente, ele mostrou onde seria o melhor lugar, e mesmo assim a gente passou por uma situação de bancada, de onda grande para desembarcar. E logo depois disso, na verdade, antes de Peruíbe, a gente teve o nosso primeiro desembarque complicado, que foi, a gente saiu de Santos, desceu no meio da praia e depois
né? Mamanguá. Não vou lembrar o nome. Aí foi antes de chegar no Remutilo, que é Peruíbe. E aí depois a gente embarca em Barra do Uno. E foram uma sequência assim, tipo, depois de Santos, de 3, 4 lugares que a gente pegou que era outra configuração de mar. A gente, para chegar em Santos, a gente veio por dentro do canal da Bertioga, então a gente já estava abrigado, estava numa situação tranquila. E eu sempre falava isso pro Matos, falei, cara, a gente já remou até a Costa Verde, a gente já foi até Ilha Grande, a gente já foi até Martins de Sá, Ubatuba ainda é um bar de amigos que a gente vai estar entre a gente. Quando a gente passar de Santos, cara, depois que a gente pegar a Bertioga, que é um lugar onde a gente já competiu uma prova, também conhece, que a gente passar de Santos vai ser tudo novidade. Então foi a nossa virada de chave da expedição, foi onde a gente falou, agora a gente encontrou todo mundo que a gente tinha para encontrar de amigo e agora somos nós dois no mar que a gente ainda não navegou, que a gente ainda não conhece. E pegamos a área da Restinga inteira, assim, a gente ficou em Barra do Una preso por uns 3 dias, sem conseguir sair, era uma boca de rio, foi a primeira situação de boca de rio grande que a gente pegou para conseguir desembarcar. E quanto mais a gente descia, maiores eram essas bocas de rio, né? Eu lembro que teve uma situação com o Matos que a gente tinha o cálculo da viagem e a gente botou todas as rotas em GPS, então a gente conseguia ter uma linha do caminho mais curto para a gente fazer de um ponto a outro. Às vezes a gente abria, mudava um pouco essa rota por conta da melhor condição de navegação, mas a gente tinha um norte ali para seguir. E eu lembro que eu tracei na carta, tipo, a entrada da boca do rio e o corte que a gente faria para dentro do canal, para a gente conseguir chegar à praia. E eu lembro que a gente já tinha passado uns 3 quilômetros do ponto onde eu tinha marcado do rio, que já era a boca de entrada à nossa direita, a gente já tinha remado uns 42 quilômetros, e eu olhava pra frente, não tinha um visual onde parasse a arrebentação, sabe? Porque quando você vê uma saída de rio, se ele tá pro lado direito, o lado esquerdo dele vai fazer uma grande bancada de onda, e que a maré que chegar ali naquela bancada de areia vai quebrar. Então, a gente tinha que contornar todo esse banco de areia da saída do rio para conseguir fazer a entrada no rio da forma mais segura. Então tinha dia que a gente mesmo cansado, a gente fala assim, não cara, se a gente atravessar essa arrebentação aqui, a gente vai se ferrar depois de 40 km. Então vamos remar mais 6 para lá, mais 6 de volta, mas vamos fazer em segurança, sabe? Então tinha dias que era complicado, assim, o psicológico de tipo, isso que é o certo a fazer, então isso que a gente vai fazer. O que a gente traçou? A gente traçou isso. Vamos executar fazer exatamente assim. Mas tinham várias brechas no caminho de tipo, não, entra aqui, ó, vem por aqui, dá. Pô, essa situação que ele contou agora é uma boca de rio gigante, assim. Esse friso de bancada que ela faz, que de longe você vê no satélite, você vê a imagem do satélite, você vê várias canaletas mesmo de friso, de espuma, assim, que você fala assim, pô, alguma coisa passa aqui, é um bancadão então, mas quando você chega lá, que você dá de, tipo, sei lá, 10 metros à frente, 15 metros à frente, você, entre uma vaga e outra, você já não vê a onda da frente, é uma extensão de, sei lá, 600 metros de onda quebrando, que se você cair ali no meio, tipo, depois que você entrar, que você dropar primeiro e estiver no meio da bancada, você não tem pra onde fugir, ou você só vai pra frente, ou você volta pegando as ondas de frente, então é uma situação meio complicada, e a gente nesse dia, o corpo foi, tipo, né, o cansaço pediu, falou assim, entra aqui, vai, atravessa a bancada, a Rod ainda falou, não, vamos tentar entrar, a gente parou, se preparou, porque todo desembarque, esse momento tenso assim, a gente fazia um check-in tudo, apertava tudo, dava um confere em tudo, apertava o boné, apertava tudo que tava e falou, agora vambora, respirava fundo e agora é o momento, ficava analisando, e aí a gente parou a primeira, ficou olhando assim, não, vamos não. Aí beleza, a gente respeitando já foi uma situação bizarra para entrar, então assim, se a gente entra realmente alguns quilômetros para trás, a gente ia se arrasar, então aí que está a importância do planejamento, assim, de entender que, cara, você tem um plano, você tem que tentar, né, executar com uma ajuda de maiores pessoas possíveis, respeitar, né, o planejamento e respeitar às vezes que não vai dar para fazer o planejamento certo, porque a natureza não está deixando, tipo, então assim, é uma conversa, né, a gente está ali, tipo, toda hora conversando com a logística, assim, com a natureza e com as pessoas que vão ajudando. E medo? Medo, seja na travessia, medo de perder, já deu rule, perdeu alguma coisa, ficou para trás? É engraçado, o rule, a gente tinha um pouco desse medo do rule, a gente deu um rule no primeiro dia, chegando na Barra da Tijuca, assim, a gente virou
E aí a gente desvirou a canoa e falou, não, tem alguma coisa errada. Aí a gente reajustou o peso e aí a gente não deu mais nenhum rule até chegar na Ilha do Mel. Eu lembro que a gente estava quase chegando na Ilha do Mel e a gente deu uma bobeira assim, um foi falar com o outro, ouvindo música, conversando um ventinho batendo de lado, a gente virou e eu perdi uma garrafa d'água, ficou pra Iemanjá. Mas eu perdi também o boné, o Rodrigo também, depois eu perdi a garrafa. A gente perdeu uma garrafa. Mas no embarque, sem rule. Assim, aquela coisa... Que tudo sobe, tudo aí balança. Um se joga, o outro fica uma coisa meio... A canoa não virou, mano. A canoa não virou. Isso que importa. Viagem aí, ó, 2 rules, 1.000 quilômetros, 2 rules. E medo no mar, do tipo, caralho, a situação tá pior do que... A gente teve um dia que foi bem complicado, assim, eu contei uma experiência agora que foi uma situação de tensão, né, pra gente desembarcar por conta de um cansaço físico, a gente brigava com, esse é um caminho fácil, mas tem que ir lá no difícil. E teve uma outra situação que foi, a gente tomou uma decisão junto de embarcar, a gente estava no sul da ilha, no norte da ilha de São Francisco do Sul e a gente tinha que ir pro sul da ilha de São Francisco do Sul, atravessar ela de ponta a ponta. Praia do Forte e Barra do Sul. E aí a gente ficou no sul da ilha num lugar muito abrigado, como se fosse dentro de uma baía. E a gente dormiu uma noite, acordou no dia seguinte, tinha uma previsão para entrar. A gente já estava enfrentando alguns dias que a gente estava sendo atrasado no nosso progresso, então a gente estava um pouco na ânsia de botar a canoa para frente. E aí nesse dia a gente acordou, viu a previsão, bateu com o que estava um dia antes, e a gente tinha navegado um dia antes, estava relativamente de boa. E a previsão era que ia ter uma ondulação contra, que estava crescendo, e um vento ia contra a partir de determinado horário. Não, e uma galera aqui também já tinha avisado assim, tipo, tinha uma galera de olho aqui na logística com a gente, tipo, Bruninho, Luísa Perim, tava passando o olho na previsão pra gente e falaram que, ó, entrou um balanço aí, tem uma coisa acontecendo. E a gente tava com esse sinal de alerta ligado, né? Mas ao mesmo tempo com muita vontade de ir, sabe? Tipo, ontem tava assim, hoje tá também, ontem a gente foi, hoje a gente vai tentar, tá ligado? E aí eu lembro da gente botar a canoa na água, passar a primeira voltinha, segunda voltinha, e o mar começar a dar uma crescida, passar a terceira. E aí eu olhar um conjunto de ilhas, eu falei, a gente tem que ir por dentro das ilhas. Então vamos remar pra cá. E aí a gente apontou o leme, foi indo, daqui a pouco quebrou uma onda num canto da ilha. A gente falou, não, vamos por esse canto aqui. A gente virou a proa, quebrou também. A gente falou, nessa baía a gente não vai conseguir passar, vamos ter que dar a volta lá por trás. E aí a gente foi fazer esse movimento de abrir ali, na baía a gente viu um surfista vindo de Tauim pra pegar a onda de jet ski. Botezinho, os caras de botezinho. Falei, cara, com prancha, eu acho que os caras de colete, eu olhei pro Rod assim, o cara, tocando botezinho. Caralho, os caras de Tauim ali, mano. E a gente olhando o cenário, só que estamos no sul, né? Isso aqui é normal, tipo, acontece aqui. E a gente com aquela sensação de também, vambora, né, meu irmão? A gente não conhece, não vamos ficar muito tempo não. Deu pra ir, vambora. Amanheceu o sol, você já fica meio, tá positivo, tá legal. Mas, cara, o tempo tava aberto, né? Tinha uma ventaca, mas o cenário tava horrível, assim, tava horrível. Aí eu lembro que a gente tinha um contato na ilha, em São Francisco do Sul, e logo que a gente já tinha remado 10 ou 15 quilômetros, logo que a gente botou a cara assim, que a gente viu o mar e falou, esse mar aqui não tá para navegar de bobeira, a gente quis se certificar se tinha desembarque no ponto final onde a gente ia chegar. E aí eu liguei pro nosso contato e falei, cara, eu tô aqui no mar, já remei 15 quilômetros, mas se precisar eu volto porque eu tô achando que não vai ter desembarque aí. Aí ele falou, cara, a ondulação tá de leste, a ondulação de leste aqui protege, pode vir que vai dar bom. E aí a gente confiou. E eu lembro que foi uma navegação assim, a nossa 2 pesada, a gente subia a vaga, subia. Quando chegava lá em cima, que a canoa ia bater, eu tinha que me jogar do casco para ela não dar uma porrada tão forte. Então, já estava lento, com vento contra, com ondulação contra, e toda hora eu ejetava da canoa para não dar um solavanco. A gente descia as vagas, a gente entrava no vácuo do vento. Então a gente subia, chegava lá um tufão. Quando a gente descia a vaga, era um silêncio, assim. Uma coisa assim, entrava num vazio. Não era pra ter ido. E aí a gente foi uma armada que a gente fez mais em silêncio da expedição, assim. E eu lembro da gente chegar, tinha um mole de pedra, assim, pra gente desembarcar, a gente fez o desembarque na atenção, entrou. E eu lembro que quando a gente entrou, a gente tava com um colar havaiano que foi o Beto e a Nani que deram, que foi um casal que recepcionou a gente em Barra do Una.
E eu lembro da gente a gente vestiu o colar para fazer o desembarque e quando a gente chegou lá, a gente deixou o colar no mar, assim, porque a gente falou, cara, ele protegeu a gente muito e ele precisa ficar aqui nesse lugar. E eu até me arrepio de falar, porque nesse dia a gente se emocionou na canoa, assim, a gente saiu da água, se abraçou, falou, caramba, como a canoa havaiana é poderosa, assim, a gente não viu barco de pesca, a gente não viu traineira, a gente não viu jet ski, não viu lancha, e a canoa havaiana ela ia que nem um barquinho de papel, Surreal. subia na vaga, descia, dava uma porrada e seguia. E aí foi a sensação de tipo, caramba, brother, esse barquinho é muito potente, assim. Hoje em dia, durante a viagem a gente viveu isso muito, mas hoje em dia as pessoas me encontram remando de canoa e perguntam, caramba, que maneiro, até onde você já foi com isso? E eu busco a maior humildade do mundo, mas eu falo, pô, já consegui até Florianópolis. E as pessoas duvidam, sabe? Porque é um barquinho de fibra, é muito leve, né? Tipo, é uma coisa muito frágil, mas que faz coisas grandiosas, né? Se você souber usar, se você se planejar, se você respeitar a natureza. Esse dia acho que a gente foi no limite, mas a gente conversou com ela. A gente sabia que a qualquer momento, se desse ruim, a gente ia virar e o vento ia estar de popa e ia levar a gente de volta para o lugar seguro. Então, até na maior zona de perigo, a gente tinha segurança, sabe? Eu e o Márcio, a gente... equipamento também, a gente tinha equipamento para as situações, eu acho. Tipo, Exato. além da canoa, essa preocupação com o equipamento, obviamente, né, a gente ama a canoa, quer dar tudo ali por ela, mas pô, a gente estava fazendo uma coisa, né, com um tamanho, assim, uma proporção que pô, poderia ter que descartar alguma coisa mesmo, alguma bagagem, até a canoa e, assim, tava grande, mas assim, colete, pé de pato, eu e ele, pô, sei que o Rod também... Então, pô, vamos junto, mas é aquela preocupação, pô, é a canoinha, irmão, tá levando a gente, tá tudo nosso aqui. Então, tipo, a gente ia dando a brecha pra ela ir falando e, pô, quando a gente chegou lá, essa sensação realmente de que, sabe a coisa que é feita mesmo, pô, coisa boa é a coisa antiga, que é isso, a canoa é uma parada, é um projeto que vem de lá de trás e é aquele projeto que deu certo, a AMA. Você para pra falar com um pescador caiçara, o cara olha pra canoa e fala, e os caras, pô, você é maluco de entrar nesse mar com isso aí, porque os caras estão acostumados com madeira, mas é incrível como é que, independente se é carbono, madeira, a questão da AMA, né, do apoio, ela cria um diálogo com o mar, cara, que é isso, quem é rígido não conversa, né, quem é durão acha que vai entrar no mar e vai, o casco que entrar ali e achar que vai segurar, não vai segurar, e ela vai dando, cara, uma coisa assim... realmente quando a gente chegou lá, a gente teve assim essa clareza de que nesse dia, tipo, caraca, não acredito que essa CB chegou aqui, meu irmão. Porra, que embarcação fantástica, sabe? E é isso, depois de 42 dias de viagem, a gente já estava assim, acumulando amizade, muita gente que recepcionou a gente, pessoas que a gente já conhecia por Instagram, mídia social, e fez contato, pessoas que a gente recebeu a indicação ao longo do caminho e abraçou a gente, pessoas, famílias do mar, né, que a gente chama, que só de saber o que a gente estava fazendo se comovia com a história e queria ir lá ajudar, pagar um almoço, guardar nossa canoa, carregar um peso pra gente. E no final da expedição a gente estava em contato com o Luciano Meneghello, que é redator da Lourdes Spirit Media, e ele fez um contato com vários clubes de Florianópolis para que eles organizassem uma recepção pra gente. Ele é de lá, né? Ele mora lá, na nossa chegada, na Lagoa da Conceição. Isso, e aí foi um misto de sentimentos, né? Que a gente estava acumulando uma energia da viagem, assim, aquela ânsia de completar o objetivo, e ao mesmo tempo, todo lugar que a gente parava, a gente era rodeado de muitas emoções positivas, né? Então as pessoas queriam mostrar como é que era a guarderia delas, queriam mostrar como é que remava, queriam levar a gente para fazer um passeio, levar para casa delas. Então a gente vivia os lugares muito intensamente e no dia seguinte a gente tinha que ir embora. E aí, ao mesmo tempo que a gente recebia, a gente deixava uma parte assim e falava, caramba, quero voltar nesse lugar um dia, quero encontrar essa pessoa de novo. E aí quando a gente chegou, a galera que morava mais perto começou a ir com a gente. O Luciano Facchini, que é o produtor da Life's a Boat, né, que V3 aí mora em Toru. Nosso camarada também, a gente já conhecia ele aqui de Niterói, que ele faz várias visitas. E ele embarcou na viagem junto com a gente, com a sua V3 à vela, e a gente foi navegando os últimos quilômetros de viagem sendo acompanhada com uma embarcação à vela, assim, e
a paisagem era deslumbrante, os dias eram O maravilhosos. cenário era de filme, E, né? e tudo pra gente era extasiante, né? E quando a gente chegou na Lagoa da Conceição, Ele foi até lá com a gente. OC6, OC1, OC2, todo mundo gritando o nosso nome, assoviando. Não, calma aí, tem que contar uma coisa rápida agora. Muito doido. Antes de entrar no canal, a gente ia chegar na ilha e o Luciano foi com a gente pra ilha. Lá na ilha, no canal, tem uma ponte. O Luciano queria passar com o mastro lá e falou, vai dar ou não vai dar pra entrar com o mastro no canal? O baixa ou não baixa? Não, dá pra baixar o mastro na hora. Acabando que o mastro passou, né? Conseguiram baixar lá, o mastro passou na... E passou na conta. E ele, pô, quando a gente chegou, tava lá com a V3, a vela, com uma galera de vários clubes, pô, alucinante. É uma sensação, assim, que não tem como descrever, assim, só vivendo de novo pra tentar entender, tipo, melhor, que é uma coisa incrível. E é isso, e a gente leva da viagem essas amizades, né? Esse intercâmbio. Hoje mesmo eu tava no telefone falando com o Jonathan, que é lá do Paranaroi, de Paranaguá, e a gente já marcando de ir pro Molocabra, que a gente vai se rever, e o Luquinhas Mignon, do Batubarroi também, que veio aí no avião RJ, a gente se encontra e é aquele irmão de mar que realmente parece que eu tô remando todo dia com o cara, que eu vou pra água com ele, a gente troca uma experiência, e é gratificante demais, assim, você se permitir fazer alguma coisa que é um desafio pessoal, você tocar pessoas com isso, você inspirar pessoas com isso e você realizar, né, concretizar, mostrar que é possível, que com planejamento, com respeito, em diálogo com a natureza, tudo pode dar certo.